logo mais aqui no Mulheres. Mas antes, a gente vai falar com a Marcele Góes, que é consultora de imagem. Vamos desvendar os mistérios do sutiã. Não é isso, Marcele? Isso Tudo mesmo. bom? Bem-vinda. Bem, obrigada. Bem-vinda a Mulheres mais uma vez. Muito obrigada. A Marcele trazendo toda a elegância dela e a sabedoria também quando o assunto é sutiã. Existe muito mistério nesse assunto? É fácil a gente errar no sutiã que a gente usa no dia a dia? Sim, existe muito mistério e é muito fácil de errar, porque as lojas procuram atender a todos os bustos possíveis. Existem muitos detalhes que vão influenciar aí na escolha de um sutiã ideal para cada pessoa. Tá. Não só no sentido estético, mas também do que a pessoa quer para o próprio corpo, como que ela quer transformar a silhueta dela e se ela se sente bem com uma peça mais estruturada ou se ela gosta de uma peça mais confortável. Então são muitas variáveis São que muitos vão detalhes, influenciar né? aí. Isso. Vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, daqui a pouquinho depois dessa reportagem. Veja aí. A data de surgimento do sutiã tem as suas controvérsias. Desde a antiguidade, no mundo ocidental, as mulheres buscam formas de manter tudo em cima. O espartilho é considerado como um antecessor do sutiã e foi usado no final da Idade Média. A vestimenta causava desconforto por ser muito justa no busto. Mesmo assim, já era considerado uma forma de realçar os seios. Outra evolução surgiu com a estilista Hermine Doyle, que teve a ideia de separar o espartilho em duas partes. Porém, Mary Phelps Jacobs foi quem patenteou a invenção oficial do sutiã em 1914. Mesmo assim, a peça não obteve sucesso de vendas na época de lançamento, fato que começou a mudar com o avanço tecnológico dos anos seguintes, o que permitiu a produção em larga escala do produto. O tecido foi melhorado com a invenção de um material mais elástico, o nylon. Também foram criados os bojos de enchimento. O resultado foi a popularização do sutiã em meados dos anos 1930. Sua representação ficou marcada pelo movimento feminista, que na década de 1960 queimou vários sutiãs em um protesto contra o discurso machista do concurso Miss América. A peça segue sendo produzida em massa e é usada por grande parte das mulheres em todo o mundo. Hoje, apresenta tipos e cores bem distintos, atingindo todas as necessidades para todos os gostos. Vários papos durante o VT aqui, a gente falando justamente sobre o sutiã, né? Porque a gente está percebendo que o sutiã é muito mais do que uma peça exclusivamente íntima. O sutiã está querendo ficar cada vez mais saidinho hoje no mundo da moda, né? Ele está aparecendo muito mais, com as transparências, com as rendas, de uma forma propositada, né? Aparecendo mesmo porque ele precisa aparecer para estar na tendência, né? Ele compõe um modelo a partir de uma alça diferente ou alguma outra informação e aí realmente ele está saindo de baixo, né, da roupa para ser muitas vezes o item principal do look. E é aí que a gente tem que tomar ainda mais cuidado com o modelo de sutiã que a gente escolhe, para não ser apertado demais, para o seio ficar num formato legal, né? Boa parte do caimento legal de um look se dá pelo sutiã, certo? Preferencialmente, né? Ou errado. Então é muito importante fazer essa boa escolha. Inclusive considerar não só a gente ali na hora do espelho, ver se o sutiã ficou bonito, mas colocar uma roupa por cima. É verdade. Ver como é que fica, porque às vezes é lindo, maravilhoso, tá bom, pra você namorar com aquele sutiã, mas de roupa fica o caos. Como, por exemplo, sutiãs com renda muito aparente. Por exemplo, se a gente pega umas rendas grossas como essas assim, essa principalmente, né, tem uma aplicação de guipir por cima. Se você coloca um tecido, uma malha muito soltinha por cima, um tecido muito molinho, ele vai aparecer. E não é essa a ideia, né? Ele vai dar uma textura na roupa, que a gente não deseja muitas vezes, né? Exatamente, ele vai fazer um volume, vai compor ali na textura do seu look e não é o desejado, né? Agora vamos falar sobre tamanho, sobre modelos, como é que a gente faz a escolha ideal?
sutiã? Então, a escolha do sutiã, na realidade, ela começa com o autoconhecimento do nosso corpo. Então, a gente tem que observar como são os volumes das nossas mamas. Aí é uma ilustração que dá para ver bem. Tá. Então, a gente vê, por exemplo, não é só a questão de ser um peito firme no lugar, ou ele ser mais flácido, um pouco caído, mas sim o formato dele como um todo. Então a gente tem que classificar ele e sair daquela história de ou grande ou pequeno. Exatamente, não Tá. é só o grande ou pequeno. A primeira coisa é com relação à proporção horizontal. Então ele é um busto mais próximo, uma mama mais próxima uma da outra, ou ela é mais afastada, ou ela tem uma distância que parece equilibrada. Então a gente consegue ver vários, ali por exemplo, naquela segunda fileira do lado esquerdo, você tem um busto bem pequeno. Aqui? Aqui. Esse? E ele Tá. é bem espalhado, você Bem vê que o afastadinho. volume fica na lateral do corpo. Já aqui, por exemplo, você tem um busto que ele é mais distribuído. Tá. Aí você tem mamas que elas ficam mais centralizadas. Deixa eu encontrar uma aqui. Por exemplo, essa. Ó, ela tem Essa é. bastante volume e ela concentra mais centralizado. Então isso vai ser o primeiro ponto que vai te dar um caminho para a escolha do sutiã. Porque a Tá. gente tem aqueles, por exemplo, o meia taça, tem aquele push-up que traz para o centro e levanta. Então assim, qual é o busto que precisa desse efeito que esse sutiã dá? Né? Então essa dica já fica como uma coisa pra gente lembrar da próxima vez que for comprar um sutiã. Quando estiver no provador, claro, dependendo da loja, tem loja que pode, tem loja que não pode provar sutiã, né? Você coloca uma blusa por cima depois que você experimentou. Não basta olhar só o corpo com o sutiã, precisa colocar uma roupa por cima. Sim, e olhar como é que fica de frente, como é que fica de perfil. Tá. Esse perfil amassou o meu busto, deixou redondinho, deixou um redondinho que eu gosto, que eu acho bonito. Então fazer sempre esse teste. Outra coisa que a gente precisa observar é a proporção das costas com o tamanho do seio. Por exemplo, a gente vê um seio como esse, em que ele passa, né, do tamanho do tronco da mulher e as costas são pequenas, porque os sutiãs também vêm com essas medidas diferentes muitas vezes, de tamanho de costas, né? Tem marcas que o foco de venda delas é exatamente essa proporção entre o busto e a mama, entre o busto e as costas. E outras marcas que fazem isso, mas não divulgam. Então, muitas vezes você perguntando para a vendedora, ela sabe. E às vezes na etiqueta você também encontra. Tá. Que é uma medição diferente, que é a circunferência do tórax como um todo, sem ter o volume da mama. E a circunferência considerando costas e mama. E aí você encontra na tabela onde vai ser o seu tamanho. Essa é a tabela que então seria interessante que todo mundo tivesse acesso na hora de comprar um sutiã. Isso, você tem lojas que tem a tabela disponível, você pode também dar um Google e encontrar a tabela, e aí você mede em casa e já fica sabendo qual é o seu tamanho, até para comprar pela internet, por exemplo. É verdade, que é uma compra um pouco mais difícil. Explica pra gente como é que a gente faz essa busca dentro da tabela. Então, olha só, ali do lado esquerdo a gente tem os números, que é o que a gente conhece, 40, 42, 44, o Aqui do tamanho. lado. Aí aqui do lado, a próxima coluna, ela é a medida do tórax. Do tórax, que em centímetros, né? Em centímetros. Tá. Que é abaixo do busto, tá? E aqui você tem os tipos de taça. Então, por exemplo, uma taça que ela é menos volumosa, ela vai ter uma medida menor, então é um peitinho. Ela vai entrar aqui na taça A, que as costas é maior do que o bojo. Tá. Na taça B vai ser um pouquinho maior, porque aqui é equilibrado, bojo e costas. Tá. Na C vai ser o contrário, vai ser as costas maior e as costas menor e o bojo maior, um pouquinho maior. E no D é quando o bojo é bem maior do que as costas. Entendi. E aí algumas marcas usam o D duplo e algumas marcas usam o E, que é para essa mama muito, muito grande com umas costas menorzinhas. Tá. Então a gente tem que tomar cuidado com essas, principalmente as grandes redes de lojas que querem massificar e atender o maior número de pessoas, acabam também padronizando o modelo e o tamanho dos sutiãs, né? Sim, elas querem ter a maior variedade possível sem fazer essa segmentação tão aprofundada, porque você tem que ter muito mais estoque, né? E aí não é incomum a gente comprar um sutiã que a gente, mesmo colocando na regulagem mais larga, ele continua apertando muito, Isso. né? Aqui na região do tórax, fazendo marcas grandes, isso pode ser prejudicial, inclusive, né? Inclusive tem uma jogadinha que você pode fazer com relação às medidas, que é assim. Se você sabe que aquela marca tem uma medida menorzinha, uma modelagem pequena, muitas vezes você pode pular para o número seguinte por causa das costas e pegar uma taça menor porque o seu busto não é tão grande quanto aquele tamanho. Tá. E vice-versa, você pode ir brincando conforme você conhece as suas medidas e conhece uma marca. Entendi. E aqui tem explicando o que você acabou de dizer, né? Ó, no A, seios menores que as costas. B, seios proporcionais às costas. Isso. C,
seios um tamanho maior que as costas. No D, seios 2 tamanhos maior que as costas. E DD, ou seria o E, como está na outra tabela, Isso. seios 3 tamanhos maior do que as costas. Isso, por um acaso, vem especificado nas etiquetas dos sutiãs? Algumas marcas têm especificado. Aonde que a gente encontra? Vamos dar uma olhada aqui? Em Você algum sutiã pra encontra gente ver? naquela numeração de quando tem números de fora. Então, por tá. exemplo, aqui, olha, essa daqui. No Brasil é 44. Nos Estados Unidos ela é 36B. Aham. Aí o B você já sabe que é a taça B. Tá. E aí, então ele é um 44 com a taça B. Deixa eu mostrar no detalhezinho aqui, porque tá bem pequenininho. A gente até escondeu a marca para o pessoal ter essa noção. Olha aí, eu tô falando, desvendar os segredos do sutiã mesmo, porque eu confesso que eu nunca tinha tentado para isso. Era sempre na prática. Ó, Brasil, ele é um 44, mas ok, um 44 genérico, né? Genérico, Totalmente exatamente. genérico. Aí lá nos Estados Unidos eles especificam muito mais. Então ele é um 36B, que o B a gente acabou de falar, seios proporcionais às costas. Isso. Né? Uhum. E também, aqui deve ser o Reino Unido, né? Isso. Lá a numeração muda, mas também usa essa mesma, o sistema de metragem com as Isso, letras, a né? diferenciação por taça. O B também tá aqui. Legal isso, hein? Vamos ficar mais atenta então na hora de E comprar. às vezes o fabricante não põe na etiqueta, mas ele tem no código de barra dele e a vendedora da loja sabe. Tá. Se você chegar perguntando, então eu queria, você tem marcas que diferenciem por costas e taça, o meu é a medida tal, muitas vezes a pessoa, o vendedor pode te orientar. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre os outros tipos que a gente encontra, uma infinidade hoje de tipos de alças, para blusas específicas, com costas de fora, formas de higienizar, de lavar o sutiã de uma forma segura e como guardar também. Eu volto já, tá bom? Até já, mesmo porque ainda tem bastante assunto, né? Vamos falar agora sobre higienização? Muitas mulheres acham muito difícil você conseguir lavar um sutiã sem estragar o bojo, muitas vezes, ou sem estragar as próprias fibras, dependendo do sutiã, aqueles de suplex, ou dependendo do tipo de lycra, acaba estragando com facilidade maior. Que tipo de dica que você tem, Marcele, para dar pra gente? Então, se a pessoa for lavar à mão o sutiã, que é um processo mais delicado, deixar de molho sozinho numa bacia com sabão para roupa delicada. Tá. Se a pessoa quiser lavar a máquina, a minha dica é essa pecinha aqui, que é uma esfera plástica. Ela é bem fácil de encontrar em supermercado. Tá? Já vi bastante também. E aí assim, é um investimento que dura um super tempo. Pra quem nunca lavou um sutiã nisso, Isso. a gente tem que colocar dessa forma, assim? Isso, você coloca dessa forma. Aham. Aí você coloca aqui dentro, ajeita as partezinhas do sutiã aqui encaixado e você fecha. Tá. E aí você pode lavar normal junto com todas as outras Junto com roupas. outras roupas. E fica bem lavadinho mesmo, até aquelas partezinhas de repente um Fica. pouco mais escuras, que tem mais contato com a pele, lava legal. Fica, essa lava bola. legal, porque a partir do momento que tá aqui, você pode colocar o ciclo da máquina normal. Por exemplo, ficar de molho 40 minutos, mais o processo normal de lavagem, porque aqui não vai ter o atrito de centrifugar, de enxaguar. Então assim, vai ficar bem protegido. Então Tá. você pode fazer um processo mais forte para poder limpar e não vai prejudicar a sua peça, porque a gente sua muito no busto, né? Muito Então mesmo. acaba ficando mais sujo. Mais sujinho, né? E na hora de tirar da máquina, você pode inclusive deixar secar aqui mesmo. Você deixa ele em cima de uma superfície que tenha bastante ventilação e deixa Tá. secar. E isso enfatiza o formato do bojo, faz com que ele seque redondinho, bem preservado. Tá certo. Agora tem umas dicas que você vai passar pra gente também, de formas que a gente pode salvar o sutiã, porque de repente entra uma moda em que o sutiã com alça vai ser muito pouco usado, porque as blusas estão mais cavadas, porque as costas estão mais de fora, ou porque os decotes estão mais acentuados. E aí, o que a gente pode fazer para transformar essas alças, para que a gente consiga ter mais tempo de vida com aquele sutiã? É verdade. Bom, então, uma dica assim bem legal é usar um alfinete desses assim de segurança e abotoar uma alça com a outra para transformar, por exemplo, o sutiã numa versão nadador. Mas vamos mostrar ele no manequim? Vamos. Será que dá pra gente mostrar aqui? Deixa eu ver. A gente Acho vira que aqui, ó. Então vamos supor, esse aqui, É um normal. isso. Tá. Deixa eu passar a pressão. A gente solta um pouquinho a alça, porque afinal vai ter que ter mais comprimento. espaço, é. E a gente vem e aproxima aqui a alça E coloca ele e junto assim. coloca ele assim. Ai, que legal. Aí quer dizer, vamos supor, é um nadador padrão, você só faz isso daqui. Aham. Se for um nadador específico, ele é mais estreito aqui ou ele é mais estreito mais para baixo, aí você pode espetar mesmo o alfinete e prender para que ele não possa
Se locomover. Ficar se mexendo, passar por dentro então, Se assim mover, você diz. Isso. Passa por dentro, se de repente você quiser mais pra cima. Isso. Porque tem umas blusas bem cavadas na parte de e cima, tem umas né? que às vezes você coloca o nadador e ele aparece em cima, aí você puxa pra baixo, aparece embaixo. É. Então o alfinete resolve super Ai, bem. que legal. Boa, Marcele, gostei. Se bem que existem umas pecinhas também que a gente pode comprar, que são até baratinhas, Sim, né? existem São umas R$5 transparentes. que a gente coloca a alça do sutiã também. Mas quem não tem isso em casa pode improvisar com o alfinete. É que às vezes a pecinha ela dá uma escapada. E você escapa? você colocou, aí na hora que legal você veste, ela dá uma puladinha. Então, e quando você faz essa movimentação para poder ficar Ela vai subir e menos ou descer mais também. nadadora, ela vai subir e descer também. Entendi. Então esse aqui não tem, coringão. não tem erro. Não tem E erro. todo mundo tem em casa, né? Pelo É. menos um alfinete. Que legal. Agora tem outros tipos de alças aqui também que a gente pode utilizar para que não fique aparente o fecho, né, atrás. Isso, quando nas você costas. pega uma roupa que é cavada nas costas, isso aqui é um par de alça que você encontra em loja multimarcas, assim, é bem comum, tá? E aí, quer mostrar lá? Vamos mostrar ali? Vamos. Tem como mudar essa daqui? Tem que soltar isso, né? Não, é que ele é aqui. Ah, tá. Tem que soltar isso? Pode não precisa? deixar. Tá. Vamos pôr que é um nadador com uma gota. Tá. Ou então, se isso for aberto, também não tem problema. Como que funciona? Você vai abotoar cada uma dessas alças aqui. Essa vem do outro lado? Ela vai abotoar nela mesma. Ah, tá. Ó, e essa outra partezinha aqui, você vai colocar aqui. Aí você vem com isso assim, e você vai abotoar na frente e na barriga. Assim, entendi. Isso. Daí você regula essa alcinha conforme o cavado que você precisa fazer lá nas costas. Então você pode abaixar ela mais na barriga, pra daí Aqui, deixar mais cavado. Então não vai ter, você vai deixar as costas livres, Isso, né? você vai deixar as costas livres. Tá. Acho que assim soltar dá pra ver melhor ainda, né? É. Olha lá. E aí você regula, por exemplo, aqui você põe um pouquinho mais apertada, aí você regula essa alça pra ela Aqui ficar tem uma mais regulagem, certinha. Isso. E sempre fecha na frente nesse E caso. sempre fecha na frente. Tá. Aí você consegue fazer um V bem profundo, quase na altura da cintura. Não tem um que a gente prende na calça ou na calcinha aqui Tem embaixo? também. Tem, Só né? que aí esse é o próprio sutiã que já é assim. Então você tem que comprar aquele sutiã pra Ele esse já é dessa uso. forma, entendi. E esse você consegue adaptar em qualquer Em qualquer sutiã. Que legal, gente. E aí quanto mais apertadinho você deixar, mais pra baixo você puxa, Isso, né? As exatamente. alças e vai liberando as costas pra mostrar um decotão. Exatamente. Que bacana. Sem abrir mão de ter o bojo lá na frente, né? A taça. Legal, do legal. sutiã. Gostei dessa ideia, muito bom. Agora eu achei muito interessante esse porta-sutiã que você trouxe. Esse. Confesso que pra mim foi inédito. Cabem quantos sutiãs aí dentro? Depende do Olha, tamanho? depende do tamanho. Se a pessoa tem bastante busto, é um bojo grande, não cabem tantos, vão caber uns 3 aí, digamos assim. Agora, se a pessoa tem um busto pequeno, chega a caber uns 5. Por exemplo, essa turminha todinha vai lá dentro. Você junta ela assim e coloca aqui assim. Que bacana. E às vezes quando eu uso, por exemplo, para viagem, eu aproveito esse espaço aqui do bojo e coloco as calcinhas. Calcinha, meia. Aí você já né? fica com tudo num lugar só. Calcinha e sutiã onde tá? Lá no Pronto. porta-sutiã. Olha lá, e fecha legalzinho mesmo. Isso. E é difícil de encontrar isso aqui? Em loja de lingerie dessas de multimarcas você encontra. É? Uhum. E também loja de arrumação, de quarto, de mala, de artigos para gostei viagem. muito, eu achei bem interessante. Bonito motivo também. Tem Agora, vários. tem como deixar o sutiã, tomara que caia, mais firme? Com uma alça removível, de repente? Aqueles que têm alça removível? Tem. Você pode pegar a alça solta dele e daí você passa nele mesmo. Você prende aqui atrás a alcinha. Porque tá aí uma coisa complicada. O sutiã tomara que caia, às vezes a gente vai lá na loja, a gente compra. É um, sei lá, um mal necessário, que não é dos mais confortáveis. Mas tem muita blusa hoje, essas ciganinhas, esses modelos, né, com o ombro de fora. Precisa usar um sutiã tomara que caia. Sim. Só que às vezes a gente depois, só no dia a dia, que vai perceber que não foi uma boa compra. Porque ele fica caindo, porque o bojo dele dobra, enfim. Acontece 1001, né? Eu tenho Tem como deixar ele mais firminho, Tem então? essa daqui, eu vou te falar uma outra coisa também. Então, assim, você pega a alcinha presa na parte de trás e aí você passa pela frente do corpo e volta com ela e prende aqui de novo. Ela fica passando pelo seu corpo, quer? Fazer? Ah, vamos fazer ali, vamos trocar o sutiã dela, então. Vamos. Vamos deixar a moça nua aqui por um É, minuto. né? Coitada. Com licença, moça. Vamos vesti-la.
Deixa eu posicionar aqui, segurar pra você. Então, passando pela frente, a alça toda, a gente consegue deixar ele mais firminho. Isso. Você tem a alça aqui, aí você passa toda a frente e você volta e coloca no outro ponto aqui nas E costas. posiciona ela aqui embaixo, é isso? Isso. Pra não ficar achatando o peito, né? Isso. Ele vai ajudar, deixa eu só, que é um problema de encaixe da minha parte. Tem como regular essa alça? Tem, Tem? eu tinha soltado ela toda, mas aqui a gente aperta Pode puxar um mais. pouquinho mais, pra ficar mais firminho, a gente tem uma ideia melhor. Olha aí, dá uma segurada mesmo, né? Uhum. Evita de dar aquela escorregada, que às vezes É. você tomara que caia e cai mesmo, Fica né? menos inseguro, né, Fica gente? menos Ó, inseguro. dependendo do modelo, pode ser que encaixe ainda melhor, né? Que esse aqui, como a moça não é muito É. molinha, né? É verdade. Mais durinha, não tá encaixando tão bem aqui, ó. Mas no corpo da gente, é claro que a anatomia é muito mais Isso. fácil de encaixar. Eu acho que ela tem, na Legal. verdade, o busto um pouquinho maior que esse nosso sutiã. É. Aí não entra Pode muito ser, pode bem. ser. Marcele, tem perguntas pra você. Tá. Vamos dar uma olhada no telão? Vamos colocar aqui. A Fabiana Prata quer saber. Não consigo me sentir segura sem sutiã. Uso até para dormir. Comprei meu vestido de formatura, mas ele tem um decote muito profundo nas costas. Qual é o melhor modelo para esse caso? Então, aquela Não responde adaptação... ainda. Assustou. Eu vou dar um recadinho e eu já volto e você vem com as sugestões pra ela, tá Tá bom? joia. Até já. Lembrar que tudo... Agora sim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Perdão, viu, Marcelo? Vamos voltar para a pergunta da Fabiana, eu vou repetir. A Fabiana Prata perguntou o seguinte: não consigo me sentir segura sem sutiã, uso até para dormir. Aí ela comprou um vestido de formatura, mas ele tem um decotão nas costas. Qual o melhor modelo para ela? Então, ela pode fazer essa adaptação que a gente estava conversando da alcinha. Ela pode usar aquele que você citou que puxa e prende na calcinha. Tá. Ela Ou aquele que pode- cola. Aquele que cola, o invisível. Porque ele simplesmente não aparece nada nas costas, que também é ótimo. legal, né? E ela pode também fazer uma adaptação no vestido. Pegar um sutiã velhinho que ela goste muito do bojo, corta as alças fora e costura por dentro no vestido. Mas eu acho que nesse caso ela vai se sentir insegura, como ela relatou, se ela usa até para dormir, Porque né? ela deve gostar da firmeza Deve do gostar da sutiã na firmeza. realidade. Então Exatamente. acho que a sugestão seria mais a alcinha ou aquele modelo que você citou que prende na calcinha. Tá que certo. facilitaria. Tá bom. Obrigada então, viu, Fabiana, pela pergunta. Tem mais? Vamos colocar na tela? Vamos ver a próxima. Fátima Cruz. Olá, sou enfermeira e preciso trabalhar toda de branco. Qual é a melhor cor de sutiã para usar com roupas brancas? Chocolate, nude ou o próprio branco? Boa pergunta, né? Então, boa pergunta. O branco para o branco não funciona. É. Muitas vezes ele faz aquela sombra e se tem uma rendinha, qualquer coisa vai ficar aparecendo. Vai Pode gritar, parecer né? esquisito, mas parece que o branco revela mais. É verdade. Então, o que funciona bem é esse tom assim, para quem tem a pele mais clara, e um chocolate para quem tem a pele mais morena, porque na realidade o nude ele tem que acompanhar o tom da pele de quem está usando. Claro. Então não adianta definir, O tom de um nude. tom como nude, né? Ele vai ser nude dependendo do tom de pele que está usando. Então com Entendi. certeza vai dar mais certo. E tem uma cor que está bem comum em várias marcas, que até lembra um pouquinho esse que você pegou, Tipo que é como se fosse lilazinho? um lilazinho. Bem clarinho. Ele também camufla bem no branco. É. Também funciona bem. Também esconde É legal. bem positivo. É aquela história, né, gente? Ai, meu sutiã bege, não passo nem perto. Porque não é legal. Porque é feio. Porque é isso. Porque tem funcional. gente que dá 1001 nomes. Tem até uns que eu prefiro não falar agora. Mas ele é muito básico pro dia a dia. Né? Na dúvida, esse aqui sempre resolve. Sim, né? não tem mistério com ele. Para roupa escura, para roupa clara. Se você quer, até muitas vezes a gente pensa, cada vez mais sutiã tá caro, né? Tá. Aí você pensa assim, nossa, mas eu vou ter um sutiã de cada cor, cada sutiã Não custa dá. um super preço. Principalmente se a pessoa precisar de situações especiais, de modelos especiais, como a gente estava comentando aqui, né? Exatamente. Se tiver um busto muito grande e precisar de sustentação, o sutiã é caro. É. Então, muitas vezes, ok, não é a cor mais atraente, Não. mas é prática, né? Mas, de repente, você pode ter os outros para namorar, né? É, exatamente. E o begezinho do dia a dia, que resolve muito bem e é super básico, né? Isso, exatamente. Super tranquilo, dá pra gente resolver bem a situação, bem ok. Agora, guardar o sutiã. Perceba uma coisa que eu fiz aqui, Marcele, ó. Você já vai, você já viu. Tenho certeza que ela já reparou. É uma mania muito mais forte do que eu e imagino que pessoas em casa também vão se identificar com isso. Eu já peguei o sutiã, tirei da moça ali, fiz isso com o sutiã. Ó o que eu fiz. Fiz isso aqui.
Pra tentar preservar o bojo, porque uma vez que a gente vira ele ao contrário, já era, né? Acabou. Fica com aquelas ondulações que aparecem na roupa. Então, dessa forma, e dobrar ele pra dentro, jamais. Não vou nem fazer aqui, porque eu não sei de quem que é, não quero estragar o sutiã de ninguém. Só que aí, pra não estragar o bojo, eu faço isso aqui muitas vezes, ó. Aí recolho as alças, coloco aqui atrás e coloco todos bonitinhos, enfileiradinhos na gaveta. É uma boa forma de guardar o sutiã ou não? Então, depende. Se você tiver bem poucos sutiãs na gaveta, não vai ter muito atrito de um sobre o outro. E ele for fininho aqui, Então, ele te depende disso também. fazer essa torção certinha, tudo bem. Agora, se ele for mais largo Aqui, no né? centro... Aqui dá até pra fazer. Por exemplo, aqui já fica mais complicado. Você vai sempre dar uma torcida aqui. Nele, né? Deixa eu ver Isso uma vai outra opção. deformando com o passar do tempo. Esse também, ó. Ó, Isso. esse aqui já não dá. Já não dá. Esse já não dá. Então, assim, sei lá, você tá numa emergência, numa viagem, não tem, até que é melhor do que amassar. Mas não é a melhor opção para guardar numa coisa mais contínua. Vai acabar deformando ele com o tempo, que é a parte de baixo, né? É, porque em viagem também não adianta você colocar ele assim na mala, porque a primeira coisa pesada que você colocar em cima, ou o próprio fato de fechar a mala, já vai amassar o bojo, vai estragar tudo. Sim, na mala é muito legal. Quando você não tem um negocinho como esse, você coloca as meias, você coloca a blusinha, a molinha que você pode amassar e pôr aqui embaixo. Então você faz um peitinho no sutiã na mala para não amassar sustentar o legal. bojo. Isso. Você Entendi. usa tudo que você tiver de molinho que possa amassar. Você comentou do branco com o branco que realmente não conversam, né? Sutiã branco com a blusa branca. Tem mais alguma outra cor, alguma outra situação que a gente deve evitar? Casar a cor com a roupa que a gente está usando? Vermelho com vermelho dá certo, amarelo com amarelo dá certo? Tem alguma outra cor que a gente deve evitar? Olha, tirando o branco, dependendo do tecido, todas as outras costumam... eu me lembrei agora do preto. Tem alguns tecidos pretos, principalmente quando a gente usa roupa que estica, que às vezes conforme a malha estica, você vê um pouco por baixo, ela tem uma certa transparência. Então você é obrigada a pôr um sutiã preto para conseguir suprir essa transparência do tecido com um sutiã na mesma cor que ele. Acho que fora isso não tem nenhum outro que fique assim gritante. Tá certo. Vamos lá pro telão, tem mais perguntas para você. Cecília Soares. Desisti dos sutiãs de sustentação com aros porque eles me machucavam muito. Ficava com marcas na pele no final do dia. O problema é que se eu uso sutiã sem aros, eu fico com dor nas costas. Que tipo de sutiã pode dar boa sustentação para seios grandes? Bom, que ela pode fazer? A sustentação do sutiã é um conjunto na realidade. Então o aro é uma das ferramentas importantes. Será que ela não está pegando no caso, ela tem um sutiã muito com aro, mas com a alça muito fininha de repente? Exatamente, era isso que eu ia falar. A alça é a próxima ferramenta de sustentação. E as laterais do sutiã, esse aqui não funciona muito bem no sentido de material, que ele é uma renda, mas é só pra gente mostrar a largura. Então uma Aqui, lateral mais larga, esse já é melhor. Uma lateral mais larga e muitas vezes tem uma barbatana como essa, olha. Também ajuda a dar sustentação. Tá? Então uma somatória, a alça mais larga, um bojo que comporte bem esse volume, bojos assim, por exemplo, olha, que pegam todo a mama toda, então junta. O bojo abrange todo o volume, a alça é mais larga, a lateral é mais larga, tem uma barbatana na lateral e um tecido firme que tenha um pouco de compressão. Todos esses elementos juntos vão suprir aí o aro que ela precisa retirar para ter mais conforto. Aqui a gente não tem nenhum de alça larga para mostrar como seria uma alça ideal para um seio bem grandão, né? Assim, por exemplo, já ajudaria ou marcaria também? Então, é que aqui que a parte elástica não é muito larga. Aqui é onde vai ficar bem em cima do ombro e pode machucar, né? Aqui também não, aqui também é tudo fininho. Mas enfim, procura por uma alça mais larga que ela tem menor chance de se machucar, né? Sim, a medida da alça larga, ela dá mais ou menos 1,5 vezes essa daqui. Pra ter uma referência, assim. Isso já é o suficiente para ela conseguir distribuir bem o peso da mama e dar uma sustentação melhor. Tá bom. Tem mais uma pergunta, vamos ver aqui. Obrigada, viu, Cecília? Boa sorte na sua busca aí pelo sutiã ideal. A Samela Ruben. Estou indo viajar e dormirei no mesmo quarto que os amigos do meu namorado. Tenho muitos seios e não me sinto à vontade em dormir sem sutiã. O problema é que o bojo me incomoda. Qual o melhor modelo nesse caso? Então, um sutiã para a noite, pijaminha. Ela poderia usar aqueles tops que são de renda, de tecido. Aqui tem bojo, né? Esse aqui é molinho, mas ele tem bojo. Ele não tem, ele tem o aro, né? Ele não tem o aro, aqui nada, mas o aro dói, né? O aro não é legal. O aro dói. Se bem que tem gente que faz camisola com aro e as pessoas dormem, né? Com as camisolas assim.
Menina, nunca consegui. Sempre achei muito incômodo. Eu também não consigo. Não acho legal, não. Dormir Quero liberdade É. na hora do sono. Então é melhor pegar aqueles mais molinhos que não tenham nenhum tipo de estrutura dura. Exatamente, como um top, por exemplo, de renda, pra ficar mais bonitinho, se ela quiser por causa do namorado. Ou esses de malha mesmo, comum, malha de algodão, igual camisetinha. Tá. Ou até aqui tem um exemplo aí na dimensão pro busto dela, olha, ele tem uma manta que vai dar uma bloqueada aí no bico do peito, pra não ficar marcando, dormindo ali com um monte de gente e tal. Mas ele não tem mais nada que seja duro, que incomode. Isso é molinho, né? É. Olha lá. Ele é Então gostosinho. procurar algum modelo como esse, que ele seja flexível, mas que ao mesmo tempo não revele o que não precisa revelar. E tem uma sustentação legal, porque É. às vezes o pijama não ajuda, né? Sim. Tem pijaminhas com malinhas muito fininhas, né? E à noite marcam. a gente faz de tudo, né? Vira pra cá, vira É. pra lá. Não esquece, você vai ficar preocupada, ai, tem outras pessoas Forma- no quarto, mas você não dorme. Luzinha de alcinha, de repente ele escapa ali, né? Eu, hein? Então, aí você fica, né? Ou você dorme ou você cuida do busto, Exatamente, né? não dá pra relaxar, né? Fica Não difícil. dá. Olha, muito legal esse assunto, realmente muito esclarecedor, porque como a gente já comentou, a gente não pode cair nessa de que é porque existe esse modelo pra vender que a gente tem que ir em cima dele, ele tem que servir pra gente, não é assim. Não é a gente que tem que caber naquele sutiã, o sutiã que tem que caber e dar certo na gente. Exatamente. Tem um lado emocional dessa busca do sutiã que é muito importante esse autoconhecimento, porque quando você entende o que cai bem pra você, você vai pra loja com essa busca daquilo que cai bem. Você nem fica perdendo tempo e disposição emocional de provar um monte de coisa que não dá certo. É verdade. Porque esse empenho emocional, ele acontece com quem tem busto pequeno, com quem tem busto grande, só por não encontrar. Então você fica desmotivado. Ai, que preguiça de provar, nada vai ficar bom. é não sei o que, verdade. não sei o que lá. Então assim, vira, ao invés de ser um prazer, você pensa assim, ah, vou ficar bonita, vou ter um benefício na minha imagem com esse sutiã. Não, você fica desmotivada. E é uma busca que começa na adolescência, e enquanto a gente está na fase do crescimento, que os seios estão se desenvolvendo e ainda não terminaram, né, o desenvolvimento, é uma busca que tem uma certa mutação, porque a gente Sim. vai adaptando de acordo com o momento em que a gente está. Mas o ideal é que a gente chegue num momento que pronto, como você falou, definir um momento, definir um modelo e você sempre em cima daquilo. Mas para algumas pessoas, como a gente viu nas perguntas, essa busca não acaba nunca. E aí fica esse vazio, como você comentou, né? Sim, e aquelas características que eu citei no começo, de ser mais distante, mais espalhado, mais próximo, isso tá com a gente desde a adolescência, mas vai mudando com o passar do tempo. Então, assim, cresceu um pouquinho mais, mudou um pouco a textura, teve filho, amamentou, mas assim, aquela característica específica, ela se mantém. Tá Então é certo. muito importante encontrar isso para poder encaixar aí o sutiã, encontrar o melhor sutiã para encaixar aí para esse busto. Tá certo. Deixa eu agradecer demais a Marcele Góes, consultora de imagem, esteve com a gente hoje para falar sobre o sutiã ideal e como fazer com que ele dure muito mais tempo, né? Sim, Afinal de com contas, certeza. tem os sutiãs por aí que são verdadeiros investimentos que a gente faz, né? Eu vou deixar aqui, olha, o Face da Marcele, Estilo Sob Medida. Procura lá no Facebook, Estilo Sob Medida. E no Instagram, você pode seguir Marcele Góes. Obrigada, minha linda. Nada. Até uma próxima, viu? Foi muito legal o nosso bate-papo. Gostei muito.